Beleza, gente, gravando. Então, vamos lá. 15 perguntinhas a respeito da gota úrica, tanto dos aspectos clínicos quanto do tratamento, dos tratamentos disponíveis, aplicáveis aos pacientes com gota úrica, tá? Então, vamos na ordem e aí a gente já vai respondendo. A primeira pergunta do nosso livro é: defina a gota úrica. Então, a gente viu na aula de quarta-feira da semana passada que gota úrica é uma artrite microcristalina, né? Por ser uma doença caracterizada pela deposição de cristais de urato monossódico, e esses cristais de urato monossódico ou monourato de sódio, por inflamarem a articulação, essa doença é caracterizada como uma artrite microcristalina, porque é uma doença que provoca inflamação articular, caracterizada por inflamação articular, e essa inflamação articular começa por minúsculos cristais de urato monossódico presentes tanto dentro quanto fora da articulação. Então, existe deposição dos cristais de monourato de sódio a partir da hiperuricemia, né? Depois a gente vai conversar sobre a hiperuricemia. Então, tem-se a hiperuricemia, e em função da hiperuricemia, pode acontecer a gota úrica pela deposição dos minúsculos cristais de urato monossódico ou cristais de monourato de sódio nas estruturas articulares, principalmente membrana sinovial e cartilagem articular, nas estruturas periarticulares, ao redor da articulação, principalmente ligamentos e tendões, e existe a possibilidade destes cristais se formarem, se depositarem na gota úrica no trato urinário, no trato geniturinário também, principalmente na uretra e na bexiga. Então, essa seria a definição de gota úrica. Então, é uma artrite microcristalina, caracterizada por inflamação principalmente da articulação, desencadeada pela presença, pela formação, pela deposição de cristais de urato monossódico nas estruturas articulares, nas estruturas periarticulares e também no trato urinário. Tá? Então, essa é uma boa definição para gota úrica. Concordam? Querem acrescentar alguma coisa? Tem alguma dúvida, pessoal? Não? Qualquer coisa, sinalizem aí, tá? Ou no chat, ou abram o áudio e fiquem à vontade para falar, tá? Hoje vai ser menos formal. Segunda pergunta. Repito. Então, vamos lá. Então, eu vou repetir a resposta da primeira questão, tá? A primeira questão é a respeito da definição da gota úrica. Então, gota úrica é uma artrite microcristalina caracterizada pela deposição de cristais de urato monossódico, urato, aí espaço, monossódico tudo junto, né, com 2 S's, pela formação, pela deposição de cristais de urato monossódico ou monourato de sódio. Vocês podem encontrar na literatura, ao invés de urato monossódico, monourato de sódio. Mesma coisa, tá? Sinônimos. E essa deposição, né, destes cristais, especificamente de urato monossódico, ocorre nas estruturas articulares, e é o que vai provocar o processo inflamatório na articulação, né? A artrite. Então, a artrite é o que acontece principalmente na gota úrica. Então, existe deposição de cristais de urato monossódico tanto nas estruturas articulares, então dentro da articulação, membrana sinovial e cartilagem articular, quanto nas estruturas periarticulares. Então, essa mesma deposição de cristais de urato monossódico pode acontecer ao redor da articulação, nas estruturas que envolvem a articulação, principalmente ligamentos e tendões. E também no trato urinário. Gente, lembrando que se não conseguir pegar alguma resposta, não conseguir pegar completamente uma resposta, vocês podem acessar essa videoaula pelo AVA, o link está colocado lá no AVA, né, no ambiente virtual, no ensino à distância, quanto no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, lá o Café com Saúde, vocês conseguem encontrar essa videoaula e todas as videoaulas anteriores, tá, que foram dadas aqui pelo Hangouts do Meet. Certinho? Então tá. Segunda pergunta. Descreva, página 205, para quem chegou depois. Descreva a fisiopatologia dessa doença. Então, como a gente viu, existe inicialmente hiperuricemia.
Mas não necessariamente quem tem hiperuricemia, que é excesso de ácido úrico no corpo, na corrente sanguínea, vai desenvolver gota úrica. Agora, quando a pessoa tem hiperuricemia associada a uma alteração genética, uma predisposição genética, associada ao consumo excessivo de carne vermelha, de frutos do mar, de bebida alcoólica, se a pessoa tiver alguma doença de base que comprometa a função renal, aí pode ser que essa hiperuricemia evolua para gota úrica. Aí como é que a hiperuricemia leva à gota úrica e leva à osteoartrose secundária à gota úrica, que seria o outro extremo da fisiopatologia da gota úrica. Então, tudo começa na hiperuricemia, mas nem todos que têm hiperuricemia evoluirão para gota úrica, tá? Estima-se que 2 a 18% das pessoas com hiperuricemia desenvolverão gota úrica, né? Terão gota úrica quando a hiperuricemia se associa a esses fatores predisponentes que foram mencionados. Eu acho que depois tem uma pergunta sobre isso. Tem. A pergunta 4 é sobre fatores de risco, fatores predisponentes. Aí nesse momento eu repito, tá? Todos estes fatores que podem predispor ao aparecimento da gota úrica. Então, a hiperuricemia não necessariamente vai, mas pode provocar a presença de cristais de urato monossódico no líquido sinovial. Aí, a presença de cristais de monurato de sódio no líquido sinovial pode evoluir para a formação, para a deposição desses cristais de monurato de sódio nas estruturas articulares da membrana sinovial, na cartilagem articular. Eu estou tentando montar um esqueminha aqui, tá? Na tela, junto com vocês. Então, hiperuricemia, presença de ácido úrico no líquido sinovial, presença de cristais dentro da articulação se depositando na membrana sinovial e na cartilagem articular. Aí, esses cristais na membrana sinovial, na cartilagem articular, presentes dentro e também fora da articulação, irritarão as estruturas articulares, irritarão as estruturas periarticulares, provocando lesão dessas estruturas e gerando artrite, gerando inflamação na articulação, tanto dentro, quanto fora dela, quanto ao redor dela, né? Nos tecidos periarticulares também, tá certo? Aí esse processo inflamatório, ele se perpetua, né? Existem os períodos de atividade e remissão, então tem aquele período de crise, de artrite aguda, de inflamação articular aguda, em que o processo inflamatório está bastante intenso, e depois vem o período de remissão, que é chamado de gota intercrítica, né, entre as crises. Então, remissão, que é quando o processo inflamatório cede, fica mais brando, mais leve, e com isso os sinais inflamatórios ficam reduzidos e a pessoa tem menos sintomas. Então a pessoa fica convivendo com essa alternância, né, período de atividade, período de remissão, período de atividade, período de remissão. E essas constantes inflamações, estes constantes períodos de atividade da doença, estressarão a articulação e isso pode desencadear na articulação uma osteoartrose. Tá? Em linhas gerais, é mais ou menos assim, né, que funciona a fisiopatologia da gota úrica. Vou explicar de novo, vou tentar dar um pouco mais de detalhe, para vocês entenderem melhor como cada processo destes se instala. Então, tudo começa pela hiperuricemia, excesso de ácido úrico no corpo. Com excesso de ácido úrico no corpo, pode ser que aconteça o excesso de ácido úrico dentro da articulação, no líquido sinovial. Com ácido úrico em excesso no líquido sinovial, o líquido sinovial fica mais viscoso, ele fica mais grosso. Existe uma densificação do líquido sinovial. E a partir disso pode acontecer a formação dos cristais de monurato de sódio, tanto dentro da articulação quanto fora da articulação. Dentro da articulação costuma ser em membrana sinovial e cartilagem articular. Fora da articulação, ligamentos, tendões, bainhas tendíneas, envoltórios dos tendões, costuma acontecer essa deposição dos cristais de urato monossódico também. Aí, com a presença destes cristais, os tecidos articulares, periarticulares, deverão ser lesados, gerando processo inflamatório, gerando artrite. Aí o corpo vai entrar em ação, né? O sistema imunológico de defesa vai entrar em ação. E inicia um processo de fagocitose. Então, os macrófagos locais vão começar a atacar esses corpos estranhos, que são os cristais de urato monossódico, e vão começar a destruir esses cristais. Só que vai ser produzida uma enzima a partir da destruição dos cristais de monurato de sódio.
E essas enzimas, em contato com a cartilagem, estressam a cartilagem e depois de muitos anos com a doença, depois de recorrentes processos inflamatórios e depois de muitos anos com os macrófagos agindo no sentido de destruir esses cristais, produzindo essas enzimas, a tendência é que apareça na articulação uma osteoartrose. Tá? Então, pela produção dessas enzimas na fagocitose dos macrófagos, né? Na tentativa dos macrófagos destruírem os cristais de monorato de sódio, e pelas recorrentes inflamações, pelas recorrentes agressões geradas à articulação, né? Pela inflamação, pela gota úrica, a tendência é que apareça uma osteoartrose, que ela entre num processo degenerativo. Aí essa osteoartrose não é primária, essa osteoartrose é secundária, porque ela começa numa outra doença, né? Ela não é idiopática, ela não tem fundo genético hereditário, ela tem claramente origem numa outra doença. Quando a osteoartrose começa numa outra doença, ela é classificada como secundária. Essa classificação foi estudada na osteoartrose, primeira doença que estudamos em reumatologia nesse semestre. Deu para entender assim? Primeiro eu fiz um esquema mais sucinto e depois eu tentei apresentar um pouco mais de informação para vocês entenderem melhor, né, como se chega a cada fase da fisiopatologia da gota úrica, até para que vocês pudessem entender melhor como se sai da hiperuricemia e se chega na gota úrica, se chega na osteoartrose secundária à gota úrica, tá? Lembrando que essa videoaula pode ser acessada depois, então você pode rever essa fisiopatologia mais simples, essa fisiopatologia mais completa depois, quantas vezes você quiser. Terceira pergunta. Qual o quadro clínico geral da doença? Então, seriam os sinais e sintomas, né? Então, tem processo inflamatório, os sinais inflamatórios estarão presentes. Então, vai ter dor, vai ter calor, vai ter rubor, vai ter edema nas articulações atingidas pela doença. Lembrando que as articulações mais distais de membros inferiores e membros superiores são as mais atingidas, tá? Depois tem uma pergunta sobre isso, né? Sobre este dado epidemiológico das articulações mais distais serem as mais afetadas, né? Tem uma pergunta sobre quais são as mais afetadas e por qual motivo as mais distais de membros superiores e inferiores são as mais atingidas. Então, depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Então, tem, dentro do quadro clínico, os sinais flogísticos, os sinais inflamatórios, dor, calor, rubor, edema, nas articulações atingidas, né, inflamadas pela gota úrica, pela presença dos cristais de monorato de sódio dentro e fora dessas articulações. Tá certo? Gente, se tiver dúvidas, questionem, tá? Perguntem aí durante a aula mesmo. Bom, além disso, existe fraqueza muscular, além disso, existe a redução da mobilidade articular, né, em função da dor, claro que especialmente durante a crise, né, durante a artrite gotosa aguda, né, que é aquela segunda fase, aquele segundo estágio clínico da gota, o paciente deve apresentar limitação de movimento, deve apresentar uma limitação de movimento mais significativa. Como é bastante comum gota em pé, tornozelo e joelho, em geral, estes pacientes apresentam déficit na marcha, tem alterações da marcha. Tanto que reeducação da marcha é parte do tratamento fisioterapêutico da gota úrica. Só que, claro, que a gente não usa treino de marcha durante o período de atividade. Nós controlamos a inflamação, esperamos o curso natural da doença, esperamos o efeito da medicação, aplicamos as nossas técnicas fisioterapêuticas com esse intuito, né, de controlar o processo inflamatório, e depois que o processo inflamatório é reduzido, depois que se inicia o processo de remissão, é que a gente entra com a cinésio mais pesada, com a terapia manual propriamente dita. Então, é nesse momento que se entra com o treino de marcha para corrigir a marcha do paciente. Então, essas seriam algumas manifestações clínicas mais comuns, né, mais frequentes nos pacientes com gota úrica. Quarta pergunta, cite fatores predisponentes ao desenvolvimento da gota. Eu falei de predisposição genética, então existem algumas alterações genéticas que predispõem à gota úrica, né, ao aparecimento da gota úrica. Se você tem casos na família de gota úrica, claro que não necessariamente você vai desenvolver gota úrica, mas se algum parente próximo de primeiro grau tem gota úrica e por predisposição genética, né, e muito por conta desse fator predisponente, né, predisposição genética, se você herdar essa alteração genética que contribuiu para que o seu familiar tivesse gota úrica,
existe uma chance bastante grande, aumentada, de você ter gota úrica. Então, predisposição genética, por alterações genéticas específicas, os erros na alimentação, o excesso de carne vermelha. Carne vermelha tem muita proteína, né? A carne vermelha tem muita purina, né? Que é um tipo específico de proteína. E o excesso de purina predispõe a gota úrica. A gota é justamente um distúrbio do metabolismo das purinas, né? Tem início no excesso de purina por um defeito no metabolismo das purinas, né? Desse tipo de proteína especificamente. Encontrada em grande quantidade em carne vermelha, em frutos do mar, em algumas sementes e em bebidas alcoólicas, principalmente cerveja. Tá? A cerveja é rica em purina. Então, o consumo exagerado de bebida alcoólica, principalmente da cerveja, predispõe à gota úrica. Agora, a gente viu que a gota úrica não é provocada por um único fator. Em geral, ela acontece por uma conjuntura, né? A partir de uma somatória de fatores. Então, a pessoa desenvolve gota úrica tendo tudo isso ou quase tudo isso. Né? Então, é uma predisposição genética associada à obesidade, associada ao sedentarismo, que seriam outros fatores predisponentes, que podem ser colocados na resposta dessa questão. E aí ela tem uma hiperuricemia. Se ela tiver alguma doença renal, alguma doença que provoca insuficiência renal, ela fica mais disposta, mais predisposta à gota úrica, como, por exemplo, diabetes e hipertensão, né? São doenças que sobrecarregam o fígado e rim, que podem fazer com que o rim deixe de eliminar adequadamente o ácido úrico, né? Aumentando as taxas de ácido úrico na corrente sanguínea, predispondo à hiperuricemia, predispondo à gota úrica. Tá? Então, a somatória de tudo isso, ou de quase tudo isso, é que costuma fazer a gota úrica eclodir, né? Aparecer. Então, ela é multifatorial, sempre ou quase sempre. Tá? Ela costuma acontecer por uma somatória de todos estes fatores, ou de uma boa parte destes fatores. Em geral, homens, né, homens obesos, homens sedentários, e que têm uma alimentação rica em purina, que exageram nas carnes vermelhas, nos frutos do mar, nessas sementes mais específicas e na cerveja, tá? Exageram no consumo de bebida alcoólica. Então, gente, no meio disso aí, tudo que eu falei, tem uma série de fatores de risco, depois vão pensando para que vocês possam responder essa pergunta. Quinta pergunta, diferencia a gota primária da secundária. Existe uma classificação para gota úrica em primária e secundária, e eu disse a vocês que essa classificação leva em consideração etiologia. Quando a etiologia é desconhecida, quando a gota é idiopática, e isso acontece em 95% dos casos, né, pelo menos essa é a estimativa citada pela literatura, dizemos que a gota é primária. Então, gota primária é a idiopática, corresponde a 95% do total de casos. Então, é aquela gota que não tem causa conhecida, em que, muito provavelmente, o fator hereditário é forte, o fator genético é forte, pesa muito o fator genético. E a gota secundária é a gota que tem origem numa outra doença. Gente, essa classificação, ela aparece em várias doenças reumáticas. Na osteoartrose, nós temos uma classificação assim. Na fibromialgia, já tivemos, não temos mais. Até 1990, tínhamos uma classificação assim, de fibromialgia primária e secundária, primária idiopática, secundária, uma doença com causa conhecida, que começa numa outra doença, né, que tem uma doença primária, que tem uma doença de base. Então, existe uma classificação assim para a gota úrica também. Então, primária, maior parte das vezes, dos casos, 95% mais ou menos, e idiopática, provavelmente relacionada à alimentação e à questão genético-hereditária. E a secundária é a que começa em alguma doença, e muito provavelmente é alguma doença que afeta o funcionamento renal. Então, quando a gota úrica começa por uma hiperuricemia provocada por uma outra doença, essa gota úrica é secundária, tá? Sexta pergunta, quais os estágios clínicos da gota? Aqui é que a gente separa os homens das crianças, né? Não é fácil gravar, né, decorar os nomes dos 4 estágios clínicos da gota úrica. Vamos lá? E na ordem, tá? Na ordem de evolução. O primeiro estágio clínico, a primeira fase da gota úrica, é chamada de hiperuricemia assintomática, que é quando a pessoa tem hiperuricemia,
Então, ela tem excesso de ácido úrico no corpo, mas ela ainda não tem sintomas, mas ela vai evoluir para a gota úrica, tá? O segundo estágio é chamado de artrite gotosa aguda. Esse nome é até engraçado, né? Artrite gotosa aguda. Então, é quando a pessoa tem inflamação articular e ela está num quadro de inflamação intensa, um quadro de inflamação aguda, e essa inflamação articular é provocada pela gota. Então, esse é o segundo estágio, é o nome do segundo estágio clínico e essas são as características do segundo estágio. Artrite gotosa aguda. Então, processo inflamatório intenso na articulação e provocado pela gota. Por isso, gotosa, né? Porque é uma artrite gerada pela gota úrica, né? Pelo fato da pessoa apresentar gota úrica. O terceiro estágio clínico é chamado de gota intercrítica, que é o período entre as crises. Então, o processo inflamatório na articulação vem com vontade, a pessoa fica alguns dias, 2, 5, 7, 10 dias, num quadro de inflamação bastante intenso na articulação, ou nas articulações. Depois desse tempo, como curso natural da doença, pelo repouso que a pessoa vai fazer, pelos tratamentos que controlam o processo inflamatório que ela receberá, o processo inflamatório vai ser reduzido. E ela vai entrar num período mais tranquilo, chamado gota intercrítica. A pessoa, inclusive, esquece que tem gota, porque muitas vezes nesse período ela não tem sintoma nenhum, não tem restrição nenhuma, não tem incapacidade nenhuma, então ela consegue levar uma vida normal durante esse período. Professor, Oi. a gente pode falar que esse período ele é um período de remissão da gota? Pode. O período de remissão é justamente esse período em que o processo inflamatório cede, fica menor ou até mesmo desaparece, os sinais inflamatórios ficam menores ou até mesmo desaparecem, e a pessoa tem bem menos restrição, limitação e incapacidade. É o período de remissão. Tá? Corresponde ao período de remissão da gota úrica. Só que dentro desses estágios, a gente não chama de período de remissão, tá? Aí é o nome do estágio, e aí o estágio é chamado de gota intercrítica. Ok? E aí, gente, vem a última fase, a última etapa, ok? Conhecida como gota tofácea crônica. Esse nome diz muita coisa, né? Esse nome dá uma ideia do que acontece nesse estágio clínico. Então, gota tofácea crônica. Então, a pessoa tem gota, ela já tem os tofos, né, pelo fato da gota ser mais antiga, e crônica, porque é uma doença que se arrasta, é uma doença que está presente há muito tempo, está presente há muitos anos. Então, esse estágio é crônico, tá? Ele só acontece depois de muitos anos com a doença, né? A gota ela não cronifica assim rapidamente, o tofo não aparece no início da doença, o tofo, que é o acúmulo dos cristais de urato monossódico, só vai aparecer posteriormente, tá? Depois de alguns anos com a doença, e aí caracterizando esse quarto e último estágio clínico, essa quarta e última fase da doença, que é a gota tofácea crônica. Então, tofácea vem de tofo, né, da presença de tofo. Tofo, gente, é quando já existe um acúmulo, uma massa de cristais de urato monossódico na articulação, dentro dela, fora dela, e a gente consegue ver esse volume na inspeção, na palpação, a gente consegue detectar esse volume, essa massa de cristais de monorato de sódio. O nome disso é tofo, e aí o tofo não aparece no começo da doença, tá? O tofo só vai aparecer depois de muitos anos com a doença, quando a gota é crônica. Por isso que o nome do último estágio é gota tofácea crônica. Beleza? Então, esses são os quatro estágios, eu já dei características dos 4 estágios, e eu acabei respondendo a número 7 já, né? Sem querer, por tabela, porque na 7 se pede para caracterizar a gota tofácea crônica. Então, é o último estágio clínico, é quando a gota está presente há muitos anos, é quando a pessoa já apresenta tofos, né, que é o acúmulo dos cristais de urato monossódico dentro ou fora da articulação, gerando um volume visível e palpável na articulação. Geralmente atrás do cotovelo, na frente do joelho, atrás do punho, atrás das articulações da mão, né, na face dorsal das articulações da mão, forma-se um volume aqui atrás do punho, forma-se um volume, uma bolsa aqui atrás do cotovelo, que dá para identificar tanto na inspeção quanto na palpação. Tudo bem? Deixa eu tomar uma aguinha aqui e respirar um pouco.
pergunta de número 7. Não, 8. Na 7 acabei já respondendo com a 6. Quais os critérios estipulados pelo ACR, pelo Colégio Americano de Reumatologia, para a investigação da gota úrica? Então, nessa pergunta, o autor quer saber qual é o critério estabelecido pelo Colégio Americano de Reumatologia para o diagnóstico da gota úrica. Gente, é aquele critério que possui 2 critérios maiores, né, 2 manifestações maiores, e 12 manifestações menores. E aí é o seguinte, a pessoa não precisa ter as 2 maiores e as 12 manifestações menores para ser diagnosticada com gota. Ela recebe o diagnóstico de gota tendo pelo menos uma das manifestações maiores, ou então, caso ela não tenha nenhuma das maiores, apresentando pelo menos 6 das manifestações menores. É esse quadro enorme, com todas estas alterações, da página 202, e eu apresentei para vocês esse critério diagnóstico da gota úrica do Colégio Americano de Reumatologia na quarta-feira, completinho na quarta-feira. Eu falei o seguinte para vocês, né, gente, não precisa decorar essas 14, né, é quase humanamente impossível decorar essas 14 alterações, até porque tem umas que são bem extensas. Se você souber, ótimo, né, mas não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, tá? Então, o ideal é que você conheça, né, sugiro que você conheça pelo menos essas 2 manifestações maiores, porque quase sempre o diagnóstico da gota úrica vem a partir destas 2 manifestações maiores. E quais são, Alisson, eu vou responder aqui para você, tá? Então, a 8, né? Como é que se diagnostica a partir desse critério do ACR a gota úrica? Existem 2 manifestações maiores, né, pré-determinadas pelo ACR, pelo Colégio Americano de Reumatologia, e 12 manifestações menores. Se a pessoa tiver uma maior, uma das 2 maiores, ela já recebe o diagnóstico de gota. Simples assim. É porque nesses critérios maiores estão alterações que acontecem exclusivamente na gota úrica, que não acontecem em outra doença. Então, se a pessoa tiver uma das manifestações maiores, pronto, já é diagnosticada com a doença. Ou então, se por acaso ela não tiver nenhuma das manifestações maiores, mas tiver pelo menos 6 das 12 manifestações menores. E aí, gente, eu vou dar uma recapitulada aqui com vocês dos 2 critérios maiores apenas. É a presença confirmada por punção, por análise microscópica de cristais de monourato de sódio dentro da articulação, né, no líquido sinovial, durante a crise, né, na vigência de crise, de inflamação, né, da gota úrica, de inflamação articular. E o segundo é a confirmação da presença dos tofos através de biópsia, através de extração, né, daquele tecido, de parte daquele tecido, e também por análise microscópica, e aí fica confirmado que aquilo é tofo, que aquele tecido ali corresponde ao acúmulo de cristais de urato monossódico. Com uma dessas 2 alterações maiores, a pessoa já é diagnosticada com a doença. Ela não precisa ter tudo, tá? Não precisa ter as 2 maiores. Ela não precisa ter as 2 maiores e as 12 menores para ser diagnosticada com a doença. Tendo o primeiro dos cristais, a gente... como é que analisa por microscópio? Eu não entendi. Punção. Puncionar é puxar, no caso aí, de dentro da articulação com uma seringa, com agulha e seringa. Claro que quem faz isso não somos nós, né? Essa coleta ela é feita em laboratório, né? Tá? Então, a pessoa está numa crise ali, ela está com uma inflamação na articulação do joelho, o joelho está deste tamanho. Está inchado, está doloroso, está avermelhado, a pessoa está com extrema dificuldade para movimentar o joelho. Então, ela está numa crise de artrite. Para saber se essa inflamação do joelho é por gota ou por algum outro motivo, pode-se usar esse critério do Colégio Americano de Reumatologia para o diagnóstico da gota. Então, retira-se, coloca-se uma agulha lá dentro da articulação e se faz uma punção, se puxa um pouco do líquido sinovial. E esse líquido sinovial é analisado no microscópio. Tá? Aí, se for confirmado que tem microcristais, né, que tem os cristais de urato monossódico no líquido sinovial, desse jeito, pronto, fica confirmado que a pessoa tem gota, porque só na gota úrica existe essa presença de cristais de urato monossódico no líquido sinovial, né, dentro da articulação. Ok? Eu não vi quem me perguntou.
Acho que foi a Poliana, não tenho certeza. Tá certo? Ou então, pode ser fechado o diagnóstico também se a pessoa tiver o segundo critério maior, que é a confirmação da presença de tofo. Aí, gente, essa confirmação de que é tofo, né, quando deixa de ser uma suspeita, passa a ser confirmação, se deu por biópsia. Aí fez biópsia, chegou à conclusão, né, retirou um pedacinho ali do tecido, daquele volumezinho, daquela bolsa, atrás do cotovelo, na frente do joelho, atrás do punho, atrás das articulações da mão. O patologista fez a análise desse tecido biopsiado no microscópio, chegou à conclusão que é tofo, então pronto, fica diagnosticada a gota também. Então, essas são as duas manifestações maiores. Se a pessoa tiver uma delas, de acordo com esse critério do ACR, ela já é diagnosticada com a gota. Tá bom? Não precisa ter as duas. Se tiver as duas, aí é sinal de que ela tem gota e que ela tem muita gota, né? Que ela tem gota e que essa gota é mais crônica, uma gota mais antiga que já produz os tofos. Ok? Então, lógico, se tiver as duas, gente, tem gota e tem uma gota já crônica que deve estar presente há muito tempo, deve estar presente há muitos anos. E se a pessoa não tiver nenhuma das manifestações maiores, ela não tem gota, não é bem assim. Pode ser gota ainda. É pouco provável que, tendo gota, ela não tenha nenhuma das manifestações maiores. Mas existem alguns casos da pessoa não apresentar manifestações maiores, mas ter pelo menos 6 das 12 manifestações menores. Se ela tiver 6 das 12 manifestações menores, que eu apresentei para vocês na aula passada, que estão citadas na página 202 do nosso livro, ela recebe o diagnóstico de gota também, mesmo sem ter manifestação maior. Tá certo? Vamos adiante. Nona, quais são os exames laboratoriais indicados para o diagnóstico da gota? Bom, a gente já falou de punção, a gente já falou de biópsia, exame de sangue, tem que ter exame de sangue, porque é pelo exame de sangue que é detectada a hiperuricemia, e hiperuricemia é uma manifestação menor da doença, né, da gota úrica. Outros exames laboratoriais que detectam processo inflamatório exuberante mais sistêmico no corpo podem ajudar. Então, essas provas inflamatórias, né, esses exames laboratoriais que ajudam a detectar substâncias presentes em processo inflamatório significativo e generalizado sistêmico também podem ser usados. E saindo um pouquinho do âmbito laboratorial, né, pensando em imagem, radiografia também ajuda a identificar manifestações menores. 2 delas, o edema articular assimétrico visto ao raio-x e os cistos subcondrais ao raio-x. Aí, cisto subcondral, aí já seria uma consequência de uma osteoartrose que começou numa gota úrica. Tá? Então, saindo um pouquinho dos exames laboratoriais, pensando nos exames complementares como um todo, a radiografia poderia contribuir no diagnóstico da doença também. Dúvidas? E assim a gente já respondeu a pergunta 9. A 10ª. Qual a abordagem fisioterapêutica em pacientes com gota na fase aguda? Gente, eu deslizei e falei um pouquinho sobre isso já na aula de hoje, né? Quando a pessoa está num quadro agudo, num período de atividade, tenta naquela artrite gotosa aguda, processo inflamatório extremamente intenso, né? Numa ou mais articulações do corpo, principalmente membros superiores e inferiores, e ela tem muitos sinais e sintomas. Nesse momento, o paciente precisa de repouso, ele precisa de medicamentos, né, anti-inflamatórios, que vão fazer com que a doença siga um curso mais tranquilo, e a fisioterapia com os seus recursos que combatem inflamação, dor e edema. Tais como gelo. A crioterapia, né, ajuda a combater a inflamação e, consequentemente, trata a dor e trata o edema, né, o edema articular, o derrame articular. Os aparelhos, né, na eletrotermofototerapia existem alguns aparelhos que se propõem a combater processo inflamatório,
e que seriam úteis nesse processo de inflamação intenso, né, nesse momento agudo da doença, tais como o ultrassom pulsado, o laser. O laser, além de acelerar a cicatrização tecidual, ele tem essa função, né, de corrigir processo inflamatório, né, de eliminar aquele excesso de processo inflamatório para minimizar os sinais inflamatórios, para minimizar os sinais flogísticos, como a dor e o edema, né, estão presentes nessa fase da doença. Ondas curtas pulsado, e por aí vai, tá? Nós temos uma gama aí de recursos fisioterapêuticos, sobretudo eletrotermofototerápicos, capazes de combater o processo inflamatório, a dor, o inchaço, né, o derrame articular, nesse momento da doença, que é o de inflamação aguda, de inflamação significativa. Tá bom? Agora, 5 perguntinhas que não estão no livro, que eu elaborei para vocês, para completar, né, essa revisão do assunto, gota úrica. Cite dados epidemiológicos da gota úrica, tá? Essas perguntas não estão no livro, tá? Se vocês quiserem anotar e registrar, ou então presta bastante atenção, não é difícil, eu acredito que vocês conseguem responder, que vocês vão lembrar dessas perguntas e dessas respostas depois. Então, dados epidemiológicos da gota úrica, afeta principalmente homens ou mulheres? O que vocês acham? Digitem no chat M para mulher, H para homem. Eu acho que a gota úrica afeta mais os homens ou mulheres? Pintou uma série de Hs aqui. É isso mesmo, gente. Os homens são mais atingidos que as mulheres. Diferentemente de quase todas as outras doenças reumáticas, a gota úrica afeta principalmente os homens. Tá? A obesidade é mais comum no sexo masculino. Existe uma predisposição genética, já existe uma tendência genética à hiperuricemia e à gota úrica no sexo masculino. Os homens são menos cuidadosos, né, com o corpo, com a alimentação. Então, geralmente, quem exagera no churrasco, né, na carne vermelha, quem come muito fruto do mar, quem bebe mais, né, toma mais cerveja, são os homens. Então, em função dos fatores predisponentes serem mais comuns no sexo masculino, os homens têm uma incidência muito superior, não é pouco não, é muito superior às mulheres. Para cada 20 homens com gota úrica, há apenas uma mulher com a doença. Então, pelo fato dos fatores de risco predisponentes estarem muito mais presentes na gente, nos homens é muito mais comum a hiperuricemia, nos homens é muito mais comum a gota úrica, tá? Então, um dado epidemiológico importante aí. Em relação ao sexo, homens mais atingidos que mulheres, na razão de 20 para 1. Tem uma certa discrepância na literatura, mas em geral os livros falam em 20 para 1, alguma coisa próximo a 20 para 1. Idade mais comum de instalação, 30 a 40 anos, alguns livros falam de 30 a 50. Então, geralmente a hiperuricemia aparece nessa faixa etária, a gota úrica aparece nessa faixa etária, tá? Dos 30 aos 40, dos 30 aos 50 anos. Inclusive, eu preciso admitir, eu tenho hiperuricemia, tá? Eu tenho uma taxa elevada de ácido úrico, não tenho gota, não tenho casos da família, até onde eu sei, de gota úrica. Isso também não quer dizer que eu não possa desenvolver, mas eu não tenho gota úrica, não tenho sintomas da gota úrica, mas tenho hiperuricemia. Eu preciso me cuidar para não evoluir para isso, para não evoluir para esse mal, que é a gota úrica, que é um problema crônico, sem cura, que se arrasta para o resto da vida. Tem gente que fala, não, gota tem cura. Ela não tem cura. Pode ser que a pessoa não apresente sintoma por estar naquele terceiro estágio de gota intercrítica. Então, o processo inflamatório é controlado e ela não tem sintoma, então ela acha que ela está livre da gota, que ela está curada da gota. Não é bem assim. Por essas e por outras, é importante que o paciente que tem a doença saiba exatamente como é a doença, como a doença funciona. Que ele tenha em mente que ele está num período mais tranquilo de remissão, mas que se ele descuidar, ele vai ter uma nova atividade da doença, ele volta a ter a artrite gotosa aguda, tem o processo inflamatório exuberante novamente, incapacitando bastante, né, para as atividades do dia a dia, para as atividades laborais. Em geral, essas pessoas na crise não conseguem trabalhar, elas precisam de repouso. Muitas vezes a dor é tão significativa em várias articulações que ela precisa ser hospitalizada, ela fica internada, hospitalizada durante alguns dias.
para tomar medicamentos mais fortes, anti-inflamatórios mais fortes, para conseguir ter um controle maior sobre o processo inflamatório. Tá? Então, explica para o paciente que tem gota, né, para o seu familiar que tem gota, para o paciente que você atende que tem gota, que ele vai ter gota sempre, que ele precisa se cuidar sempre, em termos de atividade física, em termos de alimentação, né, evitando carne vermelha, frutos do mar, sementes, que são alimentos ricos em proteína, ricos em purina, especificamente, e tem que evitar a bebida alcoólica, né, especialmente a cerveja, uma vez que a cerveja tem uma quantidade de purina até maior do que outras bebidas alcoólicas, tá? Perguntinha do Alisson aqui, se tem uma prevalência em mulheres pós-menopáusicas. Com a menopausa, com a desregulação hormonal da menopausa, existe um risco maior de outras doenças aparecerem. E a partir dessas outras doenças, a gota úrica pode se instalar. Então, a princípio, com a menopausa, existe um pequeno acréscimo, um pequeno aumento no risco da gota úrica se instalar, tá? Mas não é algo tão determinante assim, tá? Esses outros fatores predisponentes que eu estou apresentando para vocês, que acontecem especialmente no sexo masculino, são muito mais importantes do que esse, tá? São fatores de risco mais determinantes, né, na evolução da doença, no aparecimento da doença, ok? Tá, mais algum dado epidemiológico? Quais são as articulações mais atingidas? Isso também consta como um dado epidemiológico, são as mais distais do esqueleto apendicular, as mais distais de membros inferiores e membros superiores. Depois tem uma perguntinha sobre isso. Tá, acho que dá bom, né? De dado epidemiológico. E aí teve um outro que eu dei, 2 a 18%, 2% a 18% da população tem hiperuricemia. E das pessoas que têm hiperuricemia, 2% a 18% terão gota úrica. Então, não é todo mundo... A gota sempre começa na hiperuricemia, mas não quer dizer que a hiperuricemia necessariamente evolua para gota. São duas coisas diferentes, tá? Não é um caminho de mão dupla, né? Então, quem tem gota teve primeiro hiperuricemia, necessariamente. Não tem como ter gota sem ter excesso de ácido úrico no corpo. Mas não quer dizer que tendo excesso de ácido úrico no corpo, tendo hiperuricemia, obrigatoriamente você vai desenvolver gota úrica. Apenas, mas assim, não estou subestimando, né? É um número relevante, né, que precisa ser considerado. 2 a 18% das pessoas que têm hiperuricemia desenvolverão gota úrica, né? Esse processo inflamatório, articular, que começa numa articulação, mas que evolui para mais articulações, em geral começa lá no pé, na base do hálux, na primeira metatarso-falangiana, mas mais tarde outras articulações devem ser atingidas. Então, sempre essa doença, gota úrica, começa na hiperuricemia, mas não quer dizer que quem tem hiperuricemia necessariamente desenvolverá a gota úrica, tá? Segunda perguntinha que eu criei para vocês. Qual o tratamento fisioterapêutico no quadro crônico da doença, né? A gente já conversou na pergunta 10 do livro sobre a fisioterapia no quadro agudo, na inflamação aguda da gota úrica e no momento crônico da doença. A pessoa tem menos processo inflamatório, tem menos sintomas, menos restrição e incapacidade. Então, esse é o momento de atacar outros malefícios da doença. A fraqueza muscular deve ser combatida agora, nesse momento crônico de remissão, né, no período intercrítico. A fraqueza vai ser combatida com exercícios de fortalecimento, aí nós temos uma série de opções. Agora é o momento de restabelecer o alongamento, a elasticidade dos tecidos moles. Agora é o momento de fazer mobilização articular para recuperar a mobilidade articular. Agora é o momento de fazer o treinamento sensório-motor para melhorar a propriocepção, que deve ter sido afetada, que deve estar diminuída em razão da gota úrica, né, da presença da gota, do processo inflamatório gerado anteriormente pela gota úrica. Treino de marcha, como eu citei, né, se faz agora, na gota intercrítica, seria no período de remissão e não no período de atividade da doença. Então, exercício de fortalecimento, exercício de alongamento, técnica de liberação miofascial, treinamento sensório-motor, treino de marcha, mobilização articular, não lembro se eu falei agora. Essas técnicas todas, elas são utilizadas nesse momento, nessa fase,
da gota intercrítica, quando o processo inflamatório é mais brando ou está ausente. Pergunta número 13. Quais são as articulações mais frequentemente atingidas pela gota úrica? São as mais distais, por serem mais frias, dos membros inferiores e dos membros superiores. Então, costuma ser pé, tornozelo e joelho, que são as mais distais do membro inferior, e as mais distais do membro superior. Cotovelo, punho e mão. Essas mais distais são mais frias. Teoricamente, as mais frias são articulações que têm um líquido sinovial mais viscoso, são articulações que têm uma solubilidade menor e que estariam mais predispostas à formação dos cristais de urato monossódico nas pessoas que têm gota. Essas articulações mais axiais, mais centrais, né, ombro, quadril, né, e essas que estão no esqueleto axial mesmo, coluna, sacro ilíaca, estão mais próximas do coração, né, são mais centrais, são mais quentes, e sendo mais quentes, a formação dos cristais de urato monossódico é menos provável. Ok? Então, resposta, né, dessa pergunta: articulações mais atingidas, as mais distais dos membros superiores, dos membros inferiores, então as mais distais do esqueleto apendicular, por serem mais frias. Pergunta 14. Essa, não sei se todos que assistiram a aula passada lembrarão. A pergunta é: o que é podagra? Podagra se escreve assim. Podagra, coloquei no chat ali, ó. Podagra. Alguém lembra o que é a podagra? Eu falei rapidamente, assim, num piscar de olhos na aula passada. Não sei se vocês repararam, mas foi falado. Podagra, pessoal, é a presença de dor na primeira metatarsofalangiana e pela gota. Então, quando a pessoa tem gota úrica e ela tem dor na primeira metatarsofalangiana, porque a primeira metatarsofalangiana inflamou por conta da gota, essa pessoa tem podagra, que é a presença de dor pela gota úrica, né, gerada pela gota úrica, na primeira articulação metatarsofalangiana. Como esse negócio é muito comum, né, como o acometimento da primeira metatarsofalangiana é comum, como é comum, né, a dor, a inflamação da primeira metatarsofalangiana na gota úrica, a dor nessa articulação, na gota úrica, tem um nome especial, tem um nome específico, chama podagra. Então, podagra é dor pela inflamação, pela gota úrica, especificamente na primeira metatarsofalangiana. Ok? E 15ª pergunta. Qual é a origem do nome gota? A gente viu isso no início da aula passada. Eu fiz uma espécie de introdução na aula passada. E, dentre outras coisas, eu expliquei para vocês a origem do termo gota. Existem duas teorias. Gota pode estar relacionada com a sensação que os pacientes que têm gota apresentam, de como se tivesse um gotejamento gelado na articulação, parecem gotinhas geladas pingando ali na articulação. Então, o termo gota pode ter origem nisso. E existe uma segunda teoria, e eu gosto dessa segunda teoria, que ela estaria relacionada ao pecado da gula, né? Acreditava-se que ela estaria relacionada ao pecado da gula. Então, gula virou gota. Então, gota úrica pode ter, o termo gota, né, de gota úrica pode ter essa origem também. E faz todo o sentido do mundo, né? Porque quem comete o pecado da gula, quem come muito, é obeso, tem as doenças crônicas lá, diabetes, hipertensão, exagera na carne vermelha, nos frutos do mar, exagera nas bebidas alcoólicas, e quem comete o pecado da gula estaria mais, realmente, né, estaria mais propenso a ter gota úrica. Então tem tudo a ver, né, essa origem, né? Ou pelo menos a gente acredita, né, que gota úrica poderia ter origem no termo gula, no pecado capital da gula. Tá, então, respondida na 15ª pergunta. Então, qual é a origem do nome gota, do termo gota? O úrica, né, gota úrica, aí tem a ver com excesso de ácido úrico no corpo, né? Gota, especificamente, de gota úrica, estaria ligado ou
a sensação dos pacientes com gota úrica de gotejamento gelado dentro da articulação. Eles relatam isso mesmo, eles queixam disso. Eles falam assim, né? Você pergunta, e aí, o que está acontecendo? Como é que é a sensação que você tem na articulação? Ele fala, parece que tem uma gotinha gelada, assim, pingando o tempo todo, incomodando. Tá? É um relato comum. Ou então, pelo pecado da gula, né? Por um dos pecados capitais, né? Da gula, e aí gula virou gota, e realmente a gota tem tudo a ver com os erros na alimentação, cometidos na alimentação, né? Excesso de comida e excesso especialmente dessas comidas que têm purina, né? Foram essas que eu já citei para vocês em 2 ou 3 oportunidades na aula de hoje. Tá certo? Alguma pergunta, meu povo? Eu vou interromper a gravação aqui, mas continuamos em contato aqui, tá? Continuamos online para tirar as dúvidas de vocês. Então, peraí.